Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao Perspectivas para a Semana comigo, Bernardo Pascovitch. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana com muito descanso. Eu peguei uma rinite forte aqui, meu nariz está um problemão. Mas vamos lá porque essa semana é agitada, essa semana tem muita coisa importante em balanço de empresas nos Estados Unidos, balanço de empresas no Brasil, política americana e muito mais. Então vamos lá, começando com hoje, hoje mesmo, domingo, a China divulga hoje à noite, da noite do Brasil, né? Já vai ser manhã da China na segunda-feira, então eu coloquei aqui na segunda-feira no mundo, né? Mas na verdade domingo aqui no Brasil. A China vai divulgar dados do seu PIB, vai divulgar dados de indústria e de varejo. Então, segunda maior economia do mundo, divulgando alguns dados super importantes que vão ser acompanhados por investidores em todo o mundo. Manhã de segunda-feira na China, noite ainda do domingo aqui no Brasil. Na terça-feira, no cenário internacional, a gente tem resultados do Netflix, resultados trimestrais do último trimestre, né, terceiro trimestre de 2020 do Netflix, uma das empresas que foi uma das empresas mais beneficiadas da crise do coronavírus, né, de toda a pandemia, porque pessoas em casa consumindo mais serviços de vídeo, a Netflix conseguiu valorizar muito e ganhar muito mercado. Então, é um dado importante, o mercado está aí animado e, enfim, esperançoso por ver esses números na terça-feira. Quarta-feira tem resultados da Tesla. Importante saber, né, que a temporada de resultados de balanços nos Estados Unidos ela acaba coincidindo também com a temporada aqui no Brasil. Claro, porque acaba sendo um pouco o mesmo calendário. Então, na quarta-feira, tem resultados da Tesla. Tesla também é uma outra empresa de tecnologia muito grande, cresceu muito, né, valorizou muito em 2020. Resultados trimestrais. Na última vez, o Elon Musk disse que a Tesla talvez tivesse alguns custos adicionais, algum desafio maior, maior do que inicialmente considerado pela empresa, especialmente na fabricação de baterias e algumas tecnologias para os seus carros. Então, esse também é um resultado muito importante de se acompanhar. E ainda na quarta-feira tem a divulgação do livro Bege. É um livro tradicional dos Estados Unidos, com visões, comentários e análises para a economia dos Estados Unidos, por parte dos bancos centrais regionais americanos. Alguns estados têm os seus próprios bancos centrais, Nova York, por exemplo. Então, os bancos centrais se reúnem, fazem algumas análises, algumas opiniões sobre a economia, a maior economia do mundo, a economia americana. Então, na quarta-feira, esse dado é muito importante também. Quinta-feira tem duas coisas importantes. Primeiro, o Jobless Claims, o número semanal de pedidos auxílio desemprego nos Estados Unidos. Na semana passada, esse número veio acima do esperado, acima do que todo mundo acreditava, indicando uma lenta e preocupante recuperação econômica da maior economia do mundo. Mas na quinta-feira, o que é mais importante ainda é que é o último debate presidencial entre o presidente Trump e o candidato democrata que lidera as pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos, o Joe Biden. Então, é muito importante porque na semana passada não teve debate, né, entre os dois. O Trump não aceitou o debate virtual. Na outra semana teve aquele debate entre os dois super caótico, né, cheio de ofensas, de brigas. E esse é o último antes das eleições no dia 3 de novembro. Super importante, o mundo inteiro vai acompanhar na quinta-feira. E na sexta-feira... Não, na sexta-feira não tem nada. Na sexta-feira não tem nada, o que eu anotei aqui também. Sem data muito definida, mas dois assuntos muito importantes nessa semana também para se acompanhar no plano internacional. Em primeiro lugar, os avanços dos debates e das negociações entre democratas e republicanos pelo novo pacote de auxílio financeiro, auxílio econômico por conta da pandemia do coronavírus. Democratas e republicanos não chegam a nenhum consenso, não conseguem avançar desde o final de julho num novo pacote. E isso é cada vez mais difícil com a proximidade das eleições americanas, dia 3 de novembro. Todo mundo acha que isso vai ficar só para depois das eleições e talvez fique só para janeiro. Então, talvez só em janeiro de 2021 a gente tenha um novo pacote. Mas, cada vez mais, semana após semana, vendo esses números de desemprego, vendo os números econômicos dos Estados Unidos, analistas e economistas se tornam cada vez mais convencidos de que um novo pacote é fundamental para a economia americana se restabelecer e retomar seu rumo de crescimento. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto também fundamental
são os novos casos de coronavírus, principalmente na Europa, e o desenvolvimento das vacinas. O número de casos aumentou drasticamente na semana passada, preocupando diversos governos e diversos países. Alguns países, França, Itália, Alemanha e Inglaterra, voltaram a determinar quarentenas um pouco mais pontuais, localizadas, mas voltaram a determinar quarentenas e voltaram também a fechar vários estabelecimentos. Então essa segunda onda preocupa se vai ter um grande impacto nos investimentos, se não vai ter, se essa segunda onda vai também para os Estados Unidos, para o Brasil ou não. Isso tudo preocupa bastante. Isso tudo que eu falei nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho de calendário no Brasil. Amanhã, segunda-feira, tem relatório de produção do terceiro trimestre da Vale. Não é o resultado trimestral financeiro da Vale, tá? É o relatório de produção da Vale, mas é super importante também, muito acompanhado pelo mercado. Na segunda-feira. Na terça-feira, tem o relatório de produção do terceiro trimestre da Petrobras. Então, assim como tem da Vale na segunda-feira, na terça é da Petrobras. Terça-feira também continua a temporada de balanços do terceiro trimestre, agora aqui no Brasil, começando na quinta-feira com o CSN, que reportou um lucro acima de R$1 bilhão, revertendo um prejuízo de 800 bilhões de reais no mesmo trimestre do ano passado. Continua nessa semana, tem 4 empresas importantes nessa semana. Na terça-feira, resultados da Neo Energia e da Home. Na quarta-feira tem resultados da WEG. E na quinta-feira tem resultados do Hypera, tá? Então são 4 empresas importantes com resultados nessa semana. Acho que aqui talvez a mais importante que a galera, enfim, o mercado mais acompanha, talvez WEG e Neo Energia, e Hypera também, tá? Então na terça continua, quarta os resultados da WEG, quinta não tem nada de muito importante aqui no Brasil, na sexta-feira falei da Hypera, mas na sexta-feira também tem divulgação do IPCA 15. Lembra que eu sempre falo aqui do IPCA 15, né? IPCA 15 é uma prévia do IPCA. O IPCA ele considera o mês inteiro, o IPCA 15 ele considera do 16º mês do mês anterior até o 15º mês do mês atual. Então ele é o intramês, por assim dizer. Ele vai pegar do dia 16 de setembro até 15 de outubro. 15 de outubro. Super importante acompanhar também. Vai ser divulgado na sexta-feira esse dado do IPCA 15. Fora da agenda, ou fora de uma data determinante, a gente tem discussões sobre questão tributária. Paulo Guedes voltou a defender na semana passada a nova CPMF, contribuição sobre transações digitais. Então isso também deve continuar na pauta nessa semana. E tem toda essa questão do Chico Rodrigues, né, senador preso enfim, muito dinheiro nas suas partes íntimas, lugares não muito apropriados, né, seu Chico Rodrigues? E isso também pode gerar alguma instabilidade política, alguma discussão nessa semana. Não mencionei que amanhã, segunda-feira, esqueci, desculpa, amanhã tem Boletim Focus. Boletim Focus, aquele relatório semanal divulgado pelo Banco Central com pesquisas com os bancos, corretoras, casas de análise com relação a dados macroeconômicos, PIB, IPCA, inflação, taxa Selic e dólar. Também são assuntos bem importantes para a gente acompanhar. Amanhã são divulgados. Não é uma semana assim, nada muito relevante aqui no Brasil, não sabemos, né? Alguma coisa pode acontecer, tem toda a discussão sobre o Tribunal Federal, né? Que vira e mexe, gera alguma estabilidade, mas diria que essa semana está especialmente voltada para o cenário externo. Então, Estados Unidos no foco com o último debate presidencial, como eu falei para vocês, e hoje Brasil, amanhã já segunda-feira na China, divulgação dos dados econômicos da segunda maior economia do mundo. Boa semana para todo mundo, bons investimentos. Seu momento, por favor, de compartilhar aqui o Perspectivas para a semana com outras pessoas. Então, se você estiver no Instagram, clica no aviãozinho, manda para a galera, deixa um comentário, deixa um like. Tudo isso parece bobagem, mas é muito importante para mim. Mostra para o Instagram que você gostou do conteúdo, que você interagiu. E quando você interage, o Instagram, o algoritmo, mostra esse vídeo para mais pessoas. Então, eu te agradeço muito. Mesma coisa no YouTube, mesma coisa, exatamente igual. É muito importante que você interaja. Se você estiver assistindo no YouTube, deixa um like, deixa um comentário e se inscreve no canal para me acompanhar. Obrigado, um abraço, boa semana e até amanhã com o Resumo com o Bernardo. Tchau!